sogra não gostava da nora e estava fazendo de tudo pra terminar o casamento dos dois, olha só. Como a maioria de nós sabemos, sogra não é uma coisa muito fácil de lidar. Eu não estou falando da minha, porque graças a Deus, a minha sogra é maravilhosa. Desde o momento que eu conheci, nunca tive nenhum problema com ela, graças a Deus. Espero que permaneça assim, só tenho elogios pra ela até hoje. Só que eu também já tive problemas com sogra e hoje eu vou falar de um atendimento caótico que eu tive com uma sogra. Primeiro que essa noiva me procurou, isso faz muito tempo, galera. E quando ela me procurou, ela fechou somente maquiagem comigo e ela disse que a mãe dela fazia penteado e a mãe dela faria o penteado dela e das demais convidadas. Ela já tinha falado pra mim, ela falou assim, Lau, eu acredito que você vai arrumar eu, a minha mãe, a minha irmã e a minha sogra. Só que a minha sogra eu ainda não tenho certeza, mas eu posso te confirmar até mais próximo do evento? E eu falei, tranquilo, tudo bem. No dia do teste dela, ela pediu para que eu agendasse a sogra dela e nós conversamos um pouquinho sobre ela, sobre o relacionamento dela. E aí, no teste, ela já tinha falado, olha, Lau, eu só vou pedir para você ter um pouco de paciência, porque a minha sogra, ela é um pouquinho complicada, ela não é uma pessoa muito fácil de lidar, ela não se dá muito bem comigo, porque ela não é muito a favor do casamento. E eu falei, bom, tudo bem. Gente, eu já tinha... Não vou falar que eu tinha lidado com situações como essa que aconteceu, mas eu já sabia de casos de sogras, enfim, que não se davam bem com noras. Eu já tinha passado as minhas situações com sogra, só que eu não imaginei que seria este ponto o atendimento. Chegou o dia do atendimento, eu não ia atender ela no estúdio, eu ia atender ela dentro do espaço onde ia ser a festa. Cheguei lá, ela tava super alegre, já tava lindo, gente, o casamento dela ia ser um casamento ao ar livre, então assim, nossa, pensa num dia bonito, sabe? Aquele dia assim que acorda e você fala, hoje é um dia perfeito pra ter um casamento. Era o dia do casamento dessa menina. Enfim, troquei algumas palavras com elas ali, né, com ela, com a mãe dela, que já tava lá. Conversei com a mãe dela bastante pra gente, porque como a mãe dela ia fazer o penteado e eu ia fazer a maquiagem, a gente queria, enfim, conversar sobre, né, o estilo do que ela ia fazer e tudo mais. Ela falou que confiava muito na mãe dela, que a mãe dela sempre fez o cabelo dela, então ela não quis nem fazer teste. Então, a gente conversou sobre a ideia do penteado ali, se ia casar com a maquiagem, né. Enfim, ficamos ali, comecei a organizar o meu material. E a sogra dela chegou bem depois. Quando a sogra dela chegou, eu estava no meio da maquiagem dela. E aí eu já vi que ela, sabe quando a pessoa assim, ela dá uma retraída, que você percebe, tipo, que o clima não ficou muito bom? E aí ela já pediu pra preparar a maquiagem, ela já foi receber a sogra dela, e daí ela sendo super querida com a sogra dela. E a sogra dela, tipo, só o básico, sabe? Ela chegou, a noiva, né, chegou pra sogra, oi sogra, tudo bem? Como é que você tá? Deixa eu pegar tuas coisas, deixa eu colocar aqui. Detalhe, isso não era uma coisa nem pra noiva estar fazendo. Era pra sogra chegar e perguntar como a noiva estava, colocar as coisas dela, não a noiva servir a sogra naquele dia. A sogra não esboçou nenhuma reação, a sogra só, tipo, olhou pra ela e falou assim, oi. E aí, entregou as coisas pra ela foi colocando as coisas da sogra dela no lugar, e aí ela falou, ó, sogra, você vai fazer o cabelo primeiro, minha mãe vai fazer o seu cabelo, e aí logo depois você pode vir pra maquiagem. Daí a sogra olhou e falou assim, tá, mas tem que fazer outra coisa antes, eu não consigo fazer o cabelo agora. Simplesmente deixou a noiva ali sozinha, falando sozinha, e saiu do quarto. Assim, a gente não sabia quando ela ia voltar, que horas ela ia voltar. E eu tinha montado um cronograma. Então, eu estava acreditando que ela ia começar a fazer o cabelo naquele momento, pra quando eu terminasse a maquiagem da noiva, eu e a mãe dela tínhamos combinado que ela já ia ter feito a preparação do cabelo, no caso da sogra ali, né? E aí eu já ia começar a maquiagem dela. Enfim, ela saiu, não deu satisfação nenhuma ali pra noiva. E aí eu vi que ela começou a já ficar ansiosa. E aí eu comecei a conversar com ela. Falei, olha, senta aqui, você quer uma água? Tá tudo bem, você precisa conversar alguma coisa? Aí ela só falou assim, Lau, faz teu melhor trabalho e tenta, assim, deixar a minha sogra maravilhosa de um jeito que ela, por favor, não reclame. O meu já fez assim na hora, porque eu pensei, eu vou ter problema. Passou uns 15 minutos disso, a mãe dela entrou no quarto e perguntou, cadê a fulana? E aí a noiva falou, então, ela chegou aqui, mas ela disse que tinha que sair, resolver um problema, e eu não sei onde ela tá. Você pode, por favor, atrás dela e pedir pra ela vir pro quarto pra você começar a fazer o cabelo dela, porque eu já estava terminando a maquiagem da noiva. Então, tipo, eu já precisava iniciar ali a maquiagem da sogra. E aí ela falou assim, não, filha, fica calma, eu vou ir procurar ela e aí eu vou pedir pra ela subir pra gente começar a fazer o penteado dela. Nisso, a sogra sobe, muito brava, batendo a porta e falando assim, essas pessoas não sabem o que é realmente importante. E aí ela sentou na cadeira logo atrás, a mãe da noiva veio. E aí, enfim, começaram a conversar ali, olha, então, o que você gostaria no seu penteado? Você tem alguma referência? Você gosta de cabelo mais preso, mais solto? Aí,
sogra da noiva, muito grosseira, falou, pode fazer qualquer coisa, eu só não quero um penteado solto, você pode fazer qualquer outra coisa. Aí, no caso ali, a mãe da noivinha, né, que ia fazer o penteado, super querida, falou assim, olha, como que é o teu vestido? Deixa eu ver ele, que daí, baseado nele, a gente consegue pensar no penteado melhor. E ela não esboçava reação, ela só falava, o vestido tá ali, pode olhar. Ela olhou o vestido, daí ela foi lá, conversou com a mulher, mostrou algumas referências, e a mulher não esboçava reação nenhuma, estava sendo extremamente grosseira o tempo todo. Aí ela só falou assim, tá, pode fazer isso aqui que tá ótimo. E aí, gente, pra, né, tentar quebrar um pouco do clima, a gente tentou começar a conversar ali entre a gente e tudo mais, e ela em nenhum momento, tipo, esboçava ou falava qualquer coisa, ela só ficava quieta e no celular, enquanto a mãe da noiva tava ali fazendo o penteado dela, né. E aí, uma hora a gente tocou no assunto que, nossa, como o dia tá lindo, o dia tá ensolarado, já é um ótimo dia pra casar, enfim. Pois a sogra vira e fala exatamente assim, pois está marcando chuva pra mais tarde, exatamente pra hora do casamento. Todo mundo ficou em silêncio nesse momento dentro do quarto, porque ficou um clima pesadíssimo e ninguém queria falar nada porque todo mundo ficava com medo da reação dessa abençoadinha, né? E aí, enfim, continuamos dando continuidade, eu terminei a maquiagem dela ali, minutos depois de tudo isso acontecer, ela já estava terminando o cabelo, porque daí eu falei pra mãe, no caso, né, pra mãe da noiva que tava fazendo o penteado da sogra. Falei assim, olha, pode terminar o penteado dela. Enquanto isso, eu vou fazendo a maquiagem da tua filha, da tua outra filha, né, que no caso era a irmãzinha da noiva. Porque eu sabia que qualquer coisa que a gente fizesse ali, eu tirasse a fulaninha ali do conforto dela, ela ia arranjar um problema. Então eu falei, vamos deixar ela terminar todo penteado e daí a gente faz a maquiagem. O clima tava tão tenso que não tinha ninguém naquele quarto, não, sabe, que conseguisse melhorar aquilo ali. Aí, eu tava fazendo, eu pedi pra, né, depois que terminou o penteado dela, pedi pra ela sentar ali na cadeira e tal, fui conversar com ela sobre a maquiagem que ela queria e tudo mais, daí peguei e falei pra ela, olha, você tem alguma referência do que você gosta? E ela fez a mesma coisa que a mulher do cabelo. Ela falou assim, pode fazer qualquer coisa, pra mim não importa, só faça qualquer maquiagem. E aí eu falei, olha, tudo bem, só que você tem alguma referência? Tem alguma coisa que você goste? Tem alguma coisa que você não goste? E aí ela vira pra mim e fala, pode fazer qualquer coisa, pra mim esse dia não é importante. Na frente da noiva. Juro pra vocês, a minha vontade era falar assim, eu não vou atender você. Você é sua velha ranzinza, que eu não sei qual que é o seu problema, mas você tá acabando com o dia mais importante da vida de uma pessoa que talvez você não goste, mas você também está acabando com um dos dias mais importantes da vida do seu filho. Você não tá percebendo isso, não? Só que qualquer coisa que eu fizesse ia interferir na noiva, gente. Daí eu podia causar um dano maior e aquela coisa assim, calado, vence. Nesse dia, eu vi que calado talvez eu venceria, mas ali tava difícil a guerra. Chegou um dado momento que a noiva tava ali fazendo o cabelo, e aí bateram na porta do quarto e era um buquê do noivo pra noiva. Enfim, aquela coisa bonita de casamento, quando o noivo manda um buquê pra noiva. Aí, enfim, levaram um buquê pra ela toda emocionada, e a sogra com uma cara de bunda o tempo inteiro, tá? E aí ela pegou, leu a carta toda emocionada. Ainda, gente, ela pegou e virou pra sogra e falou... Olha, fulano, muito obrigada pelo filho que você criou, ele é um homem maravilhoso, eu tô muito feliz de estar com ele hoje, de estar vivendo esse momento hoje com ele, eu quero dizer que eu vou cuidar muito bem do seu filho. Gente, ela fazia de tudo pra agradar a jararaca da sogra. Lembrei de um detalhe bem importante, tá? Na hora que eu fui fazer a maquiagem dela, que ela falou assim, que esse dia não era importante pra ela, logo que eu comecei a limpar a pele dela, ela virou pra mim e falou assim, o que você usa de produto? Porque se você usar produto nacional, não adianta nem você começar a fazer a minha maquiagem. Pode deixar que eu vou pegar os meus produtos e eu mesma faço. Mas se tem uma coisa que eu aprendi é não deixar os outros me destratarem. Se a noiva queria deixar a sogra destratar ela, tudo bem, mas eu tava ali cumprindo meu trabalho. Aí eu virei pra sogra e falei, fica tranquila que todos os meus produtos são de alta qualidade, eu uso sim produtos importados, mas também utilizo nacional. Caso você quiser trazer os seus produtos pra eu maquiar a senhora, eu utilizo eles, não tem problema algum. Mas eu tenho total confiança no meu trabalho e nos produtos que eu utilizo, e eu nunca tive reclamação de nenhuma cliente por questão de durabilidade ou algo do tipo, ou alergia com os produtos que eu utilizo. Aí ela viu assim, tipo, que eu, né, não deitei pra ela. Daí ela falou assim, ok, é porque eu tenho muita sensibilidade no rosto e a maioria dos produtos brasileiros não são hipoalergênicos, então eu prefiro usar importados. E eu, tá bom. Logo que eu terminei de arrumar a sogra, eu entreguei o espelhinho pra ela, e aí ela olhou e falou assim, né, é isso que a gente tem pra hoje. Largou o espelho e saiu, galera. Todo mundo ficou pronto um pouco mais cedo. Porque daí tinha fotos, enfim, com a família e tudo mais. E nós estávamos arrumando a noiva no ambiente que ela ia se casar. Então, ela ficou pronta e ela desceu pra tirar foto no salão de festa. E nisso que ela desceu pra tirar foto no salão de festa, desceu ela, desceu a mãe dela, desceu a irmã e só ficou quem?
Eu e a abençoada dentro do quarto. Ah, meu Deus, só sobra as coisas boas pro maquiador, né? Aí ali estávamos só eu e a jararaca no mesmo ambiente. Lembra as flores que ele deu pra ela? Então, tinha as flores, a cartinha que ele deu pra ela. E aí junto tinha uma fotinha dos dois. A sogra foi lá, olhou, leu toda a carta e falou: meu filho não sabe onde ele tá se enfiando. Ele não sabe com quem ele está se casando. E eu já tentei alertar, mas infelizmente eu não sei o que ela fez com ele, que ele está caidinho de amores por ela. Mas se depender de mim, esse casamento não vai durar. E eu não dou 2 anos pra eles terminarem. Eu, paralisada, desta maneira assim, ó. Sem acreditar no que ela tava falando. Porque assim, ela não escondia de ninguém que ela não estava feliz com aquele casamento, gente. E assim, ela conseguindo acabar totalmente com o clima do casamento, com o dia do casamento. E até então, não sabia onde estava o noivo, não tinha visto o noivo, não sabia quem era o noivo, né? E eu não sabia como que ela era junto com ele. No meio desse rolê aí, ela virou pra mim e pediu que horas era. Aí eu falei, então ela falou, eu vou colocar logo o vestido pra esse velório. Ela falou exatamente isso, pra este velório. Porque eu não tenho mais o que fazer, né? E eu prefiro ficar com meu filho do que dentro desse quarto. Aí ela pediu pra que eu se retirasse do quarto pra ela poder se arrumar, mas pediu educadamente. Ela falou, por favor, você tem como sair do quarto só um pouquinho que eu vou me vestir? E aí eu falei, sim, sem problema. Se você precisar de ajuda pra fechar o vestido, você pode me chamar. Dela, ok, qualquer coisa eu te chamo. Eu saí do quarto, fiquei esperando ela pro lado de fora. Gente, juro, eu fiquei com medo dela sozinha dentro daquele quarto. Ela fazia o vestido da noiva estava lá dentro, o sapato da noiva estava lá dentro, tudo da noiva estava lá dentro. E eu fiquei morrendo de medo dessa mulher fazer qualquer coisa com as coisas da noiva que estavam lá dentro. Ela terminou de se arrumar, abriu a porta, pediu pra que eu fechasse o vestido, fechei. Nisso a noiva subiu, e daí a noiva toda querida. Nossa, sogra, como que você ficou linda. Você tá muito estonteante. Enfim, a noiva elogiou horrores da sogra. E aí, a sogra, sem esboçar nenhuma reação. E aí, a noiva foi se arrumar, que daí era a hora que eu tinha que ajudar a noiva ali a se arrumar. E a sogra falou que... A sogra virou e falou assim, ó, eu vou ficar um pouco com o meu filho agora. Que o noivo já tinha chegado, mas ele estava em outro quarto. Enquanto eu tava arrumando a noiva, o celular dela começou a vibrar. Mensagens, assim, bem consecutivas, sabe? Uma atrás da outra. Quem que era nas mensagens? Sim, a sogra. E aí, eu pensei, meu, deve ter dado algum ruim. Ou no penteado, ou na maquiagem. E aí, eu falei pra ela, ó, sua sogra tá mandando mensagem, mas você quer que eu abra aqui e veja? Pode ser alguma coisa, ela quer um retoque pra maquiagem, ou pro penteado, algo assim. Porque como eles tinham saído, feito foto, ela pode ter chorado lá, né, junto com o filho dela, e precisar de um retoque. Só que eu, songamonga, gente, em vez de eu pegar o celular e ler a mensagem, como o celular tinha senha, o que eu fiz? Entreguei na mão da noiva. No que a noiva abriu as mensagens, o olho dela começou a encher de lágrima. E aí, todo mundo começou a ficar assim, nervoso, né? E aí a mãe dela tirou o celular da mão dela, e aí a mãe dela leu as mensagens. E aí a mãe dela falou, filha, não liga porque essa mulher tá falando, curta o seu momento, a vida agora é só de vocês dois, vocês não precisam ficar próximo dela, ela já mora longe mesmo, só abstrai isso, não fica lendo isso, dá isso aqui. Enfim, gente, eu não sei o que tinha nas mensagens, mas aparentemente eram mensagens pesadíssimas. Acabou com todo o restante do clima que tinha ali do casamento dela, sabe? Era um momento assim, faltava, sei lá, uns 30 minutos pra ela entrar, eram os ajustes finais, sabe? E ela chorava, mas chorava assim de soluçar, sabe? Era uma coisa de dar dó. E eu não sei como é que foi a festa, a cerimônia depois, porque eu só fiquei até ali o ponto que eu precisava descer ela, né, pra ela ir pro casamento. Não fiquei com retoque, porque ela não me solicitou pra retoque. E aí eu fui, depois, né, mandei uma mensagem pedindo feedback e tal, sobre, enfim, a maquiagem e tal. Ela me deu feedback, me elogiou muito, agradeceu, mas não sei como que ficou o clima depois, literalmente, durante a festa, né? Tem sogras que elas não gostam da nora, e às vezes não é nem porque a nora fez alguma coisa ou nada, é porque realmente ela não gosta e vai maltratar a nora, né? Eu não sei se esse casamento vai vingar, mas eu espero que os dois fiquem juntos por muito tempo, e que essa sogra ela não empate o relacionamento deles, né? Se eles realmente se amam, se gostam. Esse foi o vídeo de hoje, é um grande prazer te ter aqui, até o próximo vídeo. Tchau!